Boa noite a todos. É com grande alegria e imensa gratidão que retornamos à Casa Sebastião Marte. E hoje pedimos à espiritualidade amiga que nos conceda a inspiração necessária para conversarmos sobre um tema que nos é muito propício para o momento em que a nossa sociedade vive. Pedimos ainda que nesse banquete, que é o Evangelho de Jesus, que possamos cada um receber a nossa porção necessária para alimentarmos o nosso espírito e, com isso, seguirmos como aprendizes do Evangelho do Cristo. O tema que eu propus à casa, quando fui convidada, foi Não Desista do Bem. Por que eu digo que ele é tão propício? Porque hoje, quando acordamos, pegamos os jornais, quem tem o hábito de ler jornais, só temos notícias não muito boas. Se ligamos à TV, da mesma forma. Se paramos na padaria ao comprar o pão e começamos a conversar com o vizinho, os comentários geralmente não são muito bons. Mas, para a gente entender o que é o bem e não desistir dele, eu vou fazer como aquela passagem bíblica. Quando Pedro fala de Paulo, nós conhecemos mais sobre Pedro. E eu pergunto a vocês, nós sabemos de fato o que é o bem? Então, vamos começar as nossas reflexões da seguinte forma. Kardec, quando iniciou o Livro dos Espíritos, ele foi muito perspicaz. Ele pergunta à espiritualidade amiga, não quem, não o quê, mas que é Deus. E eu devolvo essa pergunta a vocês. Vocês acreditam que Deus exista? Pelo balançar das cabeças, a resposta é sim. Bom, se vocês acreditam que Deus existe, né, vocês têm conhecimento da existência dele, então vocês acreditam nele. Opa! A quantidade de balançar de cabeças foi menor agora. Mas, vamos seguindo. Então, nós sabemos que Deus existe, nós cremos na existência dele, até porque a espiritualidade respondeu a Kardec que Deus era a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, ele é o Criador, nós somos a criatura, correto? Então, Deus existe, nós acreditamos nele. Se Deus existe e nós acreditamos nele, nós, pelo menos, temos conhecimento das suas características, que ele é onipresente, onisciente e onipotente, certo? Sabendo das três características, no Livro dos Espíritos nós temos os atributos da divindade. E esses atributos nos dizem o quê? Que o nosso Deus, ele é eterno, certo? Ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, é o todo-poderoso e, acima de tudo, é soberanamente justo e bom. Então, nós sabemos que ele existe, nós acreditamos em sua existência, conhecemos as suas características e sabemos dos seus atributos, correto? E agora, sabendo tudo isso, eu pergunto a vocês, e o mal, ele existe? Existe? Sério? Eu vou repetir de novo, porque eu acho que vocês não conseguiram entender a história. Vamos lá. Deus existe? Existe. Temos crença nele? Acreditamos na sua existência? Acreditamos. Conhecemos suas características? Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Conhecemos os seus atributos? Ele está em toda parte. E, acima de tudo, é soberanamente justo e bom. Eu pergunto de novo, o mal existe? Como? Porque se nós acreditamos que o mal existe, é um paradoxo. Aí vamos nós, estamos começando o raciocínio, estou gostando. O que acontece? Se nós acreditamos que o mal existe,
nós não podemos afirmar que Deus existe. Por quê? Porque se Deus existe, e Ele é onipresente, onisciente e todo-poderoso, o mal não pode existir. É um paradoxo. E por que eu digo isso? Porque o mal, ele não existe, nem dentro de nós. E eu vou provar isso para vocês. Pelo olhar, perpassando o olhar por vocês, percebo que aqui nós temos pais e alguns avós. Não temos? Então, temos crianças em casa. Então, vamos lembrar dessas crianças, se elas não tiverem já passado ou ainda não chegaram, vamos imaginar as nossas crianças de casa com aproximadamente 3, 4 anos. São crianças já ativas, que andam, que correm, né? Que brincam, que aprontam. Imagine que você recebe em sua casa um grupo de amigos. Você já tem uma criança de 3, 4 anos e esse grupo de amigos traz também suas crianças, mais ou menos na mesma faixa etária. Estão brincando no quintal essas crianças e vocês na sala conversando com as visitas. Normalmente é assim, não é? Uma dessas crianças, a nossa, vem correndo pela sala, o que já é um perigo. Criança correndo é sinal de alerta. Vem correndo pela sala e, como todo mundo aqui tem mais ou menos 1,70 m, a criança vem. Para não escorregar no tapete, ela desequilibra, mas acerta a sua perna, na proximidade do seu joelho. Por que eu cito o joelho? Porque os meus doem. Então, é uma dor que acompanha a gente. Se a pancada vem de longe, a gente já está salvando o joelho. A criança bateu no seu joelho, vai doer. Ela fez algo impreciso, incoerente, incorreto. Ela tem 3, 4 anos. Nós, enquanto adultos, o que vamos fazer com essa criança? Vamos castigá-la? Vamos brigar com ela? O que vamos fazer com ela? Vamos orientá-la. Porque com a correria ela pode se machucar da mesma forma que nos machucou, não é isso? Mas essa criança cometeu um deslize. Ela correu de forma indevida. Agora imagine, essa mesma criança voltando para o quintal, e já meio nervosa, brincando com um coleguinha, se desentendem, vai lá e acerta um tapa no coleguinha de mais ou menos a mesma idade. O coleguinha recebe o tapa sem compreender. O que ele faz? Revida. Quando ele revida, você, adulto, viu o ataque e o revide. Como que nós vamos conversar com essas duas crianças? Vamos orientá-las. E ao orientá-las, como vamos dizer? Meu filho, você está vendo que o coleguinha ficou nervoso, não é isso? Você não podia dar o tapa de volta. Mas os dois têm a mesma idade, o mesmo entendimento. Quem levou o primeiro tapa entende que foi uma maldade. Ele estava quieto, brincando. Se desentenderam por um brinquedo e o outro acertou a mãozada. Quem levou o revide também entende como maldade. Mas por que eu levei um tapa? Eu só dei um tapinha, não era nem tanto. O que é maldade aos olhos da gente, nesse aspecto? Que crianças malvadas, não é? Não. É o entendimento delas naquele momento. É o bateu, levou. Percebem como a maldade em si não existe? O que existe, na verdade, como nos diz os Espíritos, é que o que existe é a nossa ignorância. Nós ainda não compreendemos a grandiosidade de Deus. Por quê? Porque Ele é onipresente, onisciente e o Todo-Poderoso. Então, Ele está em todos os lugares, Ele detém todo o conhecimento. Ele está em tudo, inclusive em nós. Se Ele está em nós, como podemos ter a maldade dentro de nós? Não a temos. O que nos falta ainda é a evolução, é o entendimento do bem. Nós ainda não alcançamos essa evolução. Nós ainda não compreendemos. E a prova maior disso
é que nós ainda não nos vemos como irmãos. Nós ainda não conseguimos saudar uns aos outros com aquele: o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Porque nós ainda não alcançamos esse entendimento. Por isso que nós ainda nos matamos, nos violentamos, nos maltratamos. O que nós vemos hoje como maldade nada mais é do que a nossa falta de entendimento, de conhecimento. Então, pensando assim, percebemos quando Jesus aqui esteve e nos ensinou de forma tão branda, porque somos seus irmãos mais jovens, com toda aquela paciência. Por que Ele nos deixou esses 2 mandamentos? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque nós ainda não conseguíamos entender a grandiosidade da presença dEle e do que significava aqueles 2 mandamentos. Caminhando pela nossa evolução, e nós já estamos nessa caminhada há algum tempo, nós ainda não conseguimos alcançar. Por isso é que nós, enquanto somos familiares, temos ainda as nossas dificuldades. Percebem? Conseguimos agora entender o porquê que eu digo do paradoxo? Nós que somos pais, quando os nossos filhos cometem algum erro, nós vemos maldade nos nossos filhos? Não. Nós não aceitamos que exista essa maldade. E como Cristo mesmo nos disse, nós que somos tão falhos, tão imperfeitos, não conseguimos, que dirá nosso Pai maior. E aí, nós percebemos o que Paulo tentou dizer naquela carta em que ele manda aos Tessalonicenses, em que ele diz: o bem é incansável. Sim, o bem é incansável. E por que ele é incansável? Porque ele não desiste de plantar em nós a semente. E nós temos essa semente. Nós estamos ainda germinando, mas nós a temos. Porque nós já temos as leis divinas em nós, e nós sabemos disso. Quando cometemos as nossas falhas, os nossos erros, a nossa consciência nos alerta. Ninguém mais precisa chegar no nosso ombro, bater e dizer: você errou. Não precisamos mais disso. Porque nós já estamos com essa sementinha ali plantada há várias existências. Tanto é que Kardec pergunta à espiritualidade, e ele segue nessa pergunta, e eu vou pular aí um pouquinho, para 638 do Livro dos Espíritos, em que Kardec diz o seguinte: às vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas, como é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, inclusive do seu semelhante. Pode-se então dizer que há infração à lei de Deus? E o que a espiritualidade amiga responde? O mal não pode deixar de ser o mal, embora seja necessário. Mas essa necessidade desaparece à medida em que a alma se purifica, passando de uma existência a outra. Então, o homem se torna mais culpado quando o comete, porque já compreende melhor. A essência é o entendimento, o conhecimento. Nós não podemos cobrar de uma criança de 3, 4 anos a mesma postura que nós cobramos de um adulto. Não tem como. O conhecimento dessa criança, o entendimento dela ainda é precário. Somos nós, diante do Cristo. O Cristo é o adulto, nós somos a criança. Por isso que muitas vezes cometemos falhas e alguns de nós se trancam em silêncio em sua prece e falam: Senhor, me perdoa. E ele sente um alívio em seu coração porque ele é perdoado. Porque, na verdade, o que ele acha que foi um erro gigantesco, diante da sua existência eterna e diante do Deus
que possui as características que nós já conversamos, não foi nada. E todas as vezes que nós nos pegamos cometendo erros e achando que é a maldade, perceberam que os maiores prejudicados somos nós mesmos? Não prejudicamos a mais ninguém, somente a nós mesmos. Por quê? Porque mesmo quando achamos que estamos praticando o mal, que é a nossa falta de entendimento de que Deus existe, para com o outro, nós somos os principais artífices das nossas quedas futuras. Caímos, e caímos tantas vezes tentamos prejudicar alguém. Mas essas quedas nada mais são do que aprendizados. Foi graças às nossas quedas no passado que chegamos até aqui. Somos os resultados dos nossos erros anteriores. Hoje, nós já não cometemos mais tantos como já cometemos no passado. Hoje, nós já buscamos nos autoconhecer, ao invés, muitas vezes, de tentar conhecer o outro. Percebem, agora, na atualidade, como nós temos tantas mídias falando do autoconhecimento? Coisa que a doutrina espírita vem falando há muitos anos. E esse autoconhecimento, pregado aí fora, para nós significa o quê? A reforma íntima. Aquela reforma não é só a mudança de estampa, não. É o quebrar paradigmas, é o mudar pensamentos, é o transformar atitudes. E é tão difícil, não é mesmo? Pensa numa coisa complicada, é a tal da reforma íntima. É igual uma reforma de casa, nunca acaba. Começa a reformar uma casa, o pedreiro está sempre arrumando alguma coisa a mais. A mesma coisa somos nós. Quando começamos a quebrar aquela película, aquela couraça que nós temos, que são as nossas imperfeições e a nossa forma de pensamento de hoje, como é complicado, como é difícil, porque nós começamos a ver que nós ainda temos muito o que aprender e o que mudar. E o que nós conseguimos não cometer hoje de erros, amanhã já não podemos dizer o mesmo. Há um tempo atrás, eu inventei de fazer um propósito comigo mesmo. Me programei para não reclamar. Fizemos até um grupo na Casa do Caminho. Era o grupo da não reclamação. Combinamos, estava tudo certo. E eu cheguei para mim mesma, falei, vai dar tudo certo, porque a partir de hoje eu não reclamo mais. Peguei aquilo ali e levei como uma meta. Primeira semana do ano, a gente tinha esse grupo, era o grupo da não reclamação, todos os trabalhadores que se fecharam nesse grupo estavam participando, então todo mundo ficava se autovigiando. Não deu 2 dias. Começou uma tal de reclamação disso, reclamação daquilo, era um tal de ter que acordar cedo. Menina, eu me peguei num dia só reclamando mais de 100 vezes. Eu falei, já não deu certo. O ano só tem 52 semanas, num dia eu reclamei 100 vezes, porque eu resolvi marcar. Falei, bom, já não deu certo, vamos começar na próxima semana, porque a gente sempre começa na segunda-feira, né? Terça, quarta, quinta não é bom para começar, mas a segunda é. Então, na outra segunda, passei o resto da semana reclamando. Na outra segunda, resolvi começar tudo de novo. Também não deu certo. E aí eu tirei aquilo ali, conversando com o nosso grupo da Casa do Caminho, os não reclamadores, falei, minha gente, se não reclamar, que era só uma coisinha, eu já não dei conta, que dirá danada da reforma? Não vou passar da calçada. Não vai ter reforma de fachada, de parte elétrica, telhado. Não vou passar da calçada. Porque cada dia que eu quebrar e colocar um pedacinho, eu vou ter que reclamar. Então, a reforma íntima é algo que nós temos que fazer diariamente. Mas esse diariamente, como o dia tem 24 horas, são 24 horas de persistência. E acreditem, se vocês em 24 horas, 1 hora vocês não conseguirem, não desistam. Por quê? Porque, pelo menos, houve a persistência e a vontade de mudar. E aí, a gente adentra na situação do não desistir do bem.
por que não desistir do bem? Até porque nós já descobrimos que o bem é algo que faz parte de Deus. E Deus está em nós. Então, não desistir do bem nada mais é que não desistir de nós. Mas não desistir de nós em nenhum aspecto. Porque mesmo quando estivermos, como fez o salmista, como fez o Davi, no Salmo 23, tem uma passagem que eu acho muito bonita, em que ele diz assim: ainda que eu caminhe pelo vale das sombras da morte, e aí eu trago para a nossa realidade, pelo vale do desespero, da angústia, da decepção, dos fracassos, ainda que eu caminhe pelo vale do desânimo, eu nada temerei, porque eu não estou só. A espiritualidade amiga está conosco. No Salmo ele diz que o seu Senhor estará com ele. Para nós, sabemos que jamais estamos sozinhos. Então, ainda que passamos por todos esses vales, seremos sempre amparados, acompanhados e, acima de tudo, consolados e carregados pela espiritualidade amiga. Por isso, o não desistir do bem é tão perspicaz. Porque esse não desistir nos diz respeito particularmente, individualmente, profundamente. Lembremos do que Kardec nos diz no livro A Gênese, que a dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante, no caminho do progresso. Se a dor é esse aguilhão, se é ele quem nos empurra para frente, opa, mas a dor ela não tem muita negociação. Ela não vem com nenhuma situação que aceite ali um talvez, um daqui a pouco. Não. Tentemos caminhar à frente, não desistindo de nós mesmos, para evitarmos que essa dor nos empurre de qualquer forma. Até porque nós não podemos ficar estacionados, não é mesmo? Temos que seguir. Querendo ou não, nós temos que progredir. Então, se temos que progredir, vamos lembrar sempre desse detalhe tão importante, que é cultivarmos dentro de nós, tirarmos, limparmos essa poeira que nós temos na nossa lâmpada, que temos aqui dentro. Naquela luz, lembra que o Cristo nos disse? Vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, por que vivermos à sombra? Por que acreditarmos que nossa sombra seja maior do que a nossa luz? Não podemos, não temos essa condição. Não nos foi dito isso. Tenhamos sempre a certeza de que esse seguir em frente e não desistir jamais do bem é amparar também os nossos irmãos da caminhada. É dar o ombro, é dar o abraço, é de vez em quando emprestar o ouvido, é seguir, porque a nossa evolução não será somente individual, precisará ser coletiva. Mas não podemos também esperar, ficar quietinhos num canto, esperando que a coletividade nos leve. Temos que fazer a nossa parte. Eu tenho até que horas? Mas eu tenho até que horas? Até 15? Tá. É porque a pessoa fala pouco, né? Então, ela vai falando e vai se empolgando. E está vendo 2 relógios aqui, vai falando. Meus irmãos, para encerrar, eu peço a cada um de vocês que lembrem do nosso início de conversa. Nós sabemos da existência de Deus, acreditamos nele, conhecemos suas características e seus atributos, e sabemos, acima de tudo, que por ele ser onipresente, onisciente e ser o Todo-Poderoso,
ele está dentro de nós. Afinal de contas, ele está em todo lugar. Se ele está dentro de nós, jamais aceitemos que o mal exista, porque ele não existe. E se ele não existe, nós temos dentro de nós que fazer uma limpeza para burilar, para lixar as nossas arestas e, com isso, fazermos brilhar a luz que ele plantou em nós. Correto? Combinado? Vamos lembrar daquelas crianças. Nós somos aquelas crianças. E aquelas crianças, mesmo brincando, elas têm sempre um aprendizado. Como nós estamos no planeta escola e aqui não estamos a passeio, lembremos que a nossa evolução virá. Nós já estamos caminhando nela, mas essa evolução depende principalmente da nossa força de vontade para seguir. Se nós temos força de vontade para seguir, nós não podemos jamais desistir do bem. É um acordo que nós fizemos quando pedimos à espiritualidade amiga para retornarmos a esse campo de batalha que é a existência terrestre. Se nós aqui estamos para aprender, e vamos ter que aprender, porque a dor está aí, batendo sempre à porta, vamos aprender da melhor forma. Abraçando as nossas crianças interiores, que nós ainda temos, mas lembrando também que o nosso companheiro de jornada precisa também de ajuda. E eu encerro desejando a cada um de vocês e à Casa Sebastião Marte uma coisa bem simples, bem simplesinha, uma coisa como diz o mineiro, um cadinho de trem bem simplesinho. Eu desejo a cada um de vocês paz, e que essa paz venha carregadinha com tudo de bom que nela couber e que vocês precisarem. Obrigada.